Olá, tudo bem? Que bom ter vocês aqui no Refletindo a Paz. Hoje vamos mais uma vez refletir sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, procurando compreendê-los nesse processo que estamos de regeneração da nossa consciência, que muitos chamam de expansão da consciência. E nesse processo de reflexão, em sintonia com a divina inspiração, focaremos hoje nos ensinamentos que constam em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 30, quando Jesus é interpelado por um certo doutor da lei. Vejamos. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, nessa passagem que nos traz vários ensinamentos, focaremos em alguns e em outros vídeos trataremos os demais como forma de aprofundamento, porque os ensinamentos de Jesus não se esgotam em si mesmos. Eles se interrelacionam de modo que um complementa o outro. Por isso é preciso estudar cada um, procurando fazer as relações necessárias para que possamos compreender a verdade que Jesus nos diz e continua nos dizendo sempre para buscarmos. Comecemos a analisar as primeiras questões desses ensinamentos e especificamente desse ensinamento de hoje, para que possamos compreender melhor
questões importantes para a nossa evolução espiritual. Por isso, nós vamos nos ancorar na parábola do bom samaritano, que encontramos aqui significativas provocações e problematizações para a gente estar pensando em nosso dia a dia. Conforme consta no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, lido anteriormente, vamos analisar parte por parte. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nesse versículo 25, um certo doutor da lei, contestando os ensinamentos de Jesus, tentava-o com perguntas perspicazes, dentre as quais a que aqui destacamos: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus dizia sobre a vida eterna, sempre mencionava sobre a vida eterna. E em Mateus, lá no capítulo 25, versículo 46, ele nos fala: os justos vão para a vida eterna. E o que é vida eterna nos dizeres de Jesus? Buscando compreender melhor essa indagação, num diálogo com os espíritos, conforme consta nas questões 153 e 153A de O Livro dos Espíritos, podemos destacar as indagações de Kardec. Na questão 153, Kardec indaga: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos respondem: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Diante dessa resposta, Kardec problematiza o referido conceito de vida eterna, evidenciando o sentido de continuidade, e nos mostra que assim que o nosso corpo morre, continuamos a viver, porque a nossa vida é única. Vivemos várias experiências em diferentes corpos físicos. E aí Kardec aprofunda na questão 153A. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? E os espíritos falam: essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contando que vos entendais. Estar na condição de espíritos puros é adentrarmos ao mundo da felicidade sublime. E nesse sentido, no mundo dos espíritos puros só há felicidade, porque os espíritos que vivem nesse mundo são perfeitos, têm um coração puro, que vive nesse mundo de espíritos puros. Entendendo essa questão, podemos compreender que para chegarmos ao patamar de espíritos puros, precisamos viver várias experiências, dentre as quais as experiências no corpo físico. E são as experiências vividas no corpo físico que têm tempos e espaços limitados, porque o corpo físico tem prazo de validade. Nós, enquanto espíritos, temos uma única vida, vivendo as múltiplas experiências. E essa única vida é a nossa vida espiritual, de modo que somos imortais e, como tal, vivendo as nossas experiências com foco na prática do bem, podemos alcançar a plenitude da vida eterna na dimensão de espíritos puros. Compreende? E como estamos fadados à evolução,
Mesmo que demoremos para acordar e fazer o que precisamos para nossa ascensão, um dia evoluiremos conforme Deus planejou. Então, vejamos que Jesus veio para nos explicar o sentido de vida eterna. E naquele tempo já tocava o coração dos incrédulos, mesmo que eles não dessem conta e também não dessem o braço a torcer por causa das suas relações com o poder terreno e com os seus dogmas religiosos. Então, o entendimento de Jesus de vida eterna era um, e daquele doutor da lei, que estava linkado com os dogmas religiosos, era outro. E é por causa disso que Jesus dialogava com base nas leis que eles aceitavam, mas não a compreendiam. Eles aceitavam as suas próprias leis, mas não a compreendiam. Eles adotavam as leis dogmáticas, conforme os seus livros sagrados, mas não as colocavam em prática conforme pregavam, porque não as compreendiam. Foi nesse sentido que Jesus responde ao doutor da lei com outra pergunta: que está escrito na lei? Como lês? E aqui é importante destacarmos que o doutor da lei era um professor da lei. Os doutores judeus ensinavam e debatiam em sinagogas ou onde quer que se encontrassem uma audiência. Seus discípulos tinham permissão para lhes propor perguntas. Então, os doutores da lei eram principalmente da seita dos fariseus. Eles eram os professores de teologia e os filósofos da época. E como a maioria deles, no tempo de Jesus, pertencia ao partido dos fariseus, podemos chamá-los também de representantes políticos do farisaísmo. E quem eram os fariseus? De acordo com a literatura, é difícil saber o significado correto do termo fariseu. Porém, conforme nos é ensinado, fariseu significa povo separado. E por que povo separado? Existem várias explicações conforme a crença de cada um. Alguns afirmam que o sentido de separação está vinculado ao de separação das impurezas e costumes mundanos. Aqui uma explicação mais dogmática, de cunho religioso. E outros entendem numa visão mais histórica, que separação se refere a uma posição política. Daí o entendimento de ser um partido dos fariseus. E os fariseus foram um grupo religioso judaico que surgiu durante o período do Segundo Templo, entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo. Eles eram conhecidos por sua devoção à lei e tradição judaica, e também por sua influência política e religiosa na sociedade da época. O termo fariseu deriva do hebraico peroshim, que significa separados ou separatistas. E essa designação reflete a postura dos fariseus em relação à observância rigorosa da lei e dos rituais judaicos que os distinguia dos demais grupos religiosos da época. E de qual lei Jesus está falando quando ele fez aquela pergunta? Jesus direciona a sua orientação com foco na Sagrada Escritura que os doutores da lei se dedicavam a estudar e propagar. Eles estudavam a palavra de Deus que consta na Sagrada Escritura da sua religião, da lei que o referido doutor conhecia, que era a lei que Moisés trouxera,
para ser cumprida por todos, e eles acreditavam e impunham outros tópicos com foco no que acreditavam ser ensinamentos orais que ainda não tinham sido incluídos na lei de Moisés. E nesse sentido, quando Jesus pergunta: "Que está escrito na lei? Como lês?", o doutor da lei, que é o doutor das Escrituras Sagradas, recorre ao item que faz relação com o que precisamos fazer para alcançarmos a vida eterna, que é o foco do seu questionamento. E o que ele responde? O próprio doutor da lei responde: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo." Veja que ele é intuído trazer para a discussão justamente o foco do que precisamos entender para nos reconhecermos que somos espíritos imortais e por isso a nossa vida é eterna. Mas o seu entendimento ainda é de que vamos alcançar a vida eterna. Não somos vida eterna. Esse é o seu entendimento. Eles ainda não compreendem que somos vida eterna. Por isso, a pergunta que fez a Jesus: "Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Porque ele ainda não compreende que somos vida eterna, porque somos imortais. Mas no fundo já havia uma intuição de que precisamos viver bem nessa experiência terrena para nos constituirmos espíritos puros e assim alcançarmos a chave para adentrarmos aos mundos celestes ou divinos, onde viveremos a felicidade eterna, quando não mais precisaremos vivenciar experiências em corpos físicos. Percebe? Então, nos mundos celestes, onde vivem os espíritos puros criados por Deus, que é puro amor, encontramos espíritos que vivenciaram experiências de purificação como nós estamos vivendo. E aqui estamos falando do Deus que Jesus nos apresentou, que é o nosso Criador, o que possibilitou a criação do nosso espírito, a nossa criação. E quando o doutor da lei responde que para alcançarmos a vida eterna, que nós entendemos a felicidade eterna, salientando os princípios do amor, Jesus complementa: "Respondeste bem, faze isso e viverás." Então, ame ao seu Deus, ame a si mesmo e ame ao seu próximo, e assim alcançará a vida eterna. Mas Jesus não falou alcançará, ele falou viverás. Percebe? Ele não disse faze isso e alcançará. Ele disse viverá. E quando ele disse viverás, ele nos revela que a vida eterna é a nossa vida e que por isso só o amor é que vai nos proporcionar viver a plenitude da nossa vida com consciência. Mas o doutor da lei, focado em tentar Jesus, ao invés de aprofundar o diálogo, insiste em seus questionamentos. E quem é o meu próximo? Ele queria questionar justamente o fato de Jesus interagir com todas as pessoas indistintamente, demonstrando respeito e amor por todos, sem distinção. E como eles tinham rivalidades com as pessoas que pensavam diferente, que viviam de outra forma, de raças diferentes, e assim entendiam que eram melhores,
e por isso escravizavam aqueles que se encontravam em posição social diferente, por tudo isso e por muitas outras questões, eles não compreendiam essas pessoas como sendo seu próximo. E nesse sentido, a sua lei, a lei que ele ensinava, contradizia as suas ações cotidianas. As ações cotidianas não coincidiam com as suas palavras, com o que eles ensinavam. Por isso, no versículo 29, fala que ele, porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Querendo justificar o fato de tratar as pessoas conforme tratavam, a visão que eles tinham das pessoas diferentes. E foi com base nessa indagação, um tanto quanto perniciosa e ao mesmo tempo intuitiva, que Jesus respondeu por meio da parábola do bom samaritano. E aqui vale destacar que Jesus ensinava por meio de parábolas, não só porque as pessoas daquele tempo não conseguiam compreender a essência dos seus ensinamentos, mas principalmente porque não podia falar tudo que precisava para compreendermos o caminho da libertação. Porque aqueles que nos escravizavam e que ainda nos escravizam, não permitiria que ele vivesse. E foi ensinando por meio de parábolas que ele conseguiu chegar até os 33 anos. E agora vale lembrar que Jesus veio para nos ensinar o modo certo para alcançarmos a nossa libertação. Não uma libertação dos pecados, conforme nos fazem acreditar ainda hoje. Ele veio nos ensinar como precisamos fazer para nos libertar de quem nos escraviza. E quem nos escraviza não é o pecado, mas quem nos faz acreditar que somos pecadores. É por isso que Jesus, sempre falava dos falsos profetas, dos cuidados que precisamos ter, porque os falsos profetas nos escravizam. Esse é um tema para falarmos em outros vídeos, né, que é um tema bastante profundo, mas é importante mencionar aqui. Os falsos profetas são aqueles que nos escravizam, ok? Voltemos ao fato de que o doutor da lei estava cutucando Jesus, que é o governador do planeta Terra, e que, enquanto um espírito puro, estava aqui, encarnado no corpo físico, justamente para nos ensinar a lei de amor, lei que nos liberta. A lei que o próprio doutor da lei citou como condição para vivermos a vida eterna, a felicidade eterna em mundos celestes. Percebe? E esse era o momento propício para Jesus ensinar sobre o sentido de próximo e o sentido de colocarmos em prática o que proferimos por meio das nossas palavras, quando estamos ensinando as questões que constam nas Escrituras Sagradas. E no referido ensinamento, Jesus destaca o homem caído, quase morto, o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote enquanto líder espiritual. De acordo com a lei de Moisés, os sacerdotes trabalhavam no tabernáculo e depois no templo, oferecendo sacrifícios e louvores a Deus e ensinando as Escrituras ao povo. Jesus destaca também o levita, tendo em vista que os levitas eram israelitas da tribo de Levi.
E segundo o entendimento da época, essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. E os samaritanos eram um grupo religioso que tinha conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles viviam na região de Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças. Então Jesus escandalizou muitos judeus porque não rejeitava os samaritanos. Então, Jesus traz 4 homens, um na condição de quase morto e 3 que se divergiam em opiniões e crenças, mas que proferiam a palavra de Deus. Desses 3, os samaritanos eram os rejeitados e Jesus era criticado por falar com eles. Isso aqui é importante estar reafirmando. E para compreendermos o sentido de próximo e o modo como devemos interagir com todas as pessoas, essa foi uma ótima oportunidade para Jesus nos ensinar sobre as premissas básicas da lei de amor. Por isso, ao concluir o seu exemplo, tudo que ele falou sobre o homem quase caído morto, e os 3 que passavam por ali, quando ele concluiu essa parábola, ele perguntou ao doutor da lei: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Veja que Jesus não perguntou qual dos 3 se importou com o próximo que ali estava quase morto. Ele indaga evidenciando o próximo enquanto um dos 3 que viram o referido homem caído quase morto. O doutor da lei havia perguntado: e quem é o meu próximo? Com essa pergunta, Jesus nos conduz a observar que o nosso próximo somos nós mesmos e que o outro é o instrumento que nos ajuda a nos reencontrarmos. E nesse reencontro conosco, vamos galgando a escalada de provações para vivermos a vida eterna como devemos viver. Então, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amando todas as pessoas indistintamente, estaremos vivendo enquanto seres constituídos de amor. Aqui a questão não é o amor em si, mas atuar enquanto seres de amor. E enquanto seres de amor que somos, constituídos de puro amor, nos reconheceremos amor e dessa forma não veremos distinção entre nós, seres de amor, criados por Deus, que é puro amor. Compreende? Quando ainda estamos entendendo que precisamos amar, é porque estamos aprendendo o sentido de amor que somos. Só que nesse aprendizado ainda estamos amando na dimensão do apego. E esse modo de amor é preconceituoso, egoísta, raivoso, vaidoso, Então, o sacerdote e o levita, mesmo sabendo na teoria a lei de Deus, por estarem imbuídos de equívocos em relação ao sentido de amor que pregavam, não conseguiram agir conforme a sua essência de amor, porque não conseguiram perceber a sua essência. E sem perceber a sua essência, não consegue ver o outro. E, consequentemente, não consegue ver a si mesmo. Quando conseguirmos compreender a nossa essência, conseguiremos nos ver.
conseguiremos ver todas as pessoas, ver o nosso próximo como essência de amor. E por isso não deixaremos ninguém caído quase morto, porque somos parte dessa essência. E ninguém vai ficar caído quase morto, porque não vai existir ninguém com maldade de fazer isso com o outro ser humano. Uma essência caída, quase morta, ignorada por nós, revela que também somos um quase morto. Quando estamos ignorando o outro caído, quase morto, é porque estamos mortos. Ou pelo menos quase mortos. Esse caído, quase morto, somos nós em nossos apegos, nossas ambições, nossos orgulhos, nossas vaidades. E assim criamos uma crosta em torno de nós, da nossa consciência, de modo que não conseguimos ver a nós mesmos. Não conseguimos ver o próximo e a nós mesmos. E não ver o próximo é não ver a nós mesmos. Por isso, quando o doutor da lei respondeu o que usou de misericórdia para com ele, esse que usou de misericórdia se percebeu como próximo. E por isso disse Jesus: vai e faça da mesma maneira. Que possamos compreender esses ensinamentos em nossa caminhada terrena. Assim conseguiremos alcançar a vida eterna, melhor dizendo, a felicidade eterna em mundos de espíritos puros. E nesse processo nos compreenderemos vida eterna. Esperamos ter contribuído com as suas reflexões sobre o Evangelho de Jesus Cristo em prol da sua evolução espiritual. Por divina inspiração, em nome de Jesus Cristo.